Fortaleza tem o pior início de Série A dos últimos anos, né? Desde que o Brasileirão teve logo esse novo formato, né? O Fortaleza nunca tinha ficado 3 jogos sem pontuar no Campeonato Brasileiro, né? E a gente tem que acender o alerta, né? O alerta está ligado para o Fortaleza no Brasileirão, pelo menos, porque a Libertadores está e até indo bem, né? Entre aspas, muitas aspas, né? Que a gente precisa de uma combinação de resultados, as coisas todas, precisa ganhar alguns jogos, enfim. Mas no Brasileirão, o sinal de alerta precisa ser ligado. Fortaleza, 3 jogos sem vencer, é o único time do Brasileirão que ainda não pontuou. E a gente vai falar um pouco sobre o jogo de ontem também. Aquelas desperdícios de gol, né? Muitos gols desperdiçados, pelo amor de Deus. E a gente vai falar aqui um pouco mais. Então, deixa teu like aí, deixa teu like nesse vídeo que é bastante importante, me ajuda demais. E se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, né? Que quase todo dia tem conteúdo sobre o Fortaleza. Então, vamos logo pro vídeo. O Fortaleza, né, tá numa situação bem delicada no Campeonato Brasileiro, né? Tá com um jogo a menos, isso é verdade, mas é um clássico, né? A gente não pode contar, né? Então, a gente tem que pontuar no Campeonato Brasileiro. E ontem foi uma grande oportunidade, apesar do adversário, a gente acreditava que o Fortaleza poderia sim ainda sair com vitória, ao menos um empate ali de Itaquera, já que o Fortaleza nunca venceu lá na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, e o Fortaleza precisava dessa vitória, né? Precisava voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Mas aí, Fortaleza foi lá e perdeu, né? Perdeu de uma maneira dramática, né? Porque a gente viu o Fortaleza jogar bem, pelo menos a maior parte do primeiro tempo. No segundo tempo não foi tão bem assim, mas a gente deveria ter saído pelo menos com um gol ali do primeiro tempo, cara. Não dá para desperdiçar tantas oportunidades. Vou colocar até aqui, ó, na tela para vocês as oportunidades aí, ó. Chutes. Foram 15 chutes do Fortaleza. E isso acho que 11 só no primeiro tempo. 11 só no primeiro tempo. E 6 chutes do Corinthians. O Corinthians fez um chute no primeiro tempo. Um chute, que foi aquela falta que o Marcos Suárez acabou que a bola quicou na frente dele e acabou rebatendo para escanteio. Mas foi só isso. No segundo tempo, o Corinthians dominou. Não teve muitos chutes assim como o Fortaleza teve no primeiro tempo. O Fortaleza ainda conseguiu chutar no segundo tempo, mas não foi com mais efetividade do que do primeiro, que apesar de não ter sido efetivo, né? Porque foi 15 chutes, apenas 5 no gol. E o Corinthians teve 6 chutes e apenas 3 no gol. Então, essa estatística aí, tô pegando todas as estatísticas aqui, é a mais preocupante, né? O Fortaleza chuta 15 vezes e não marca um gol, cara. É muito complicado isso, né? O Fortaleza precisa resolver esse problema do ataque. Por quê? A gente não pode nem falar muito do Silvio Romero, né? Porque o Silvio Romero mal pegou na bola. A bola não chegava nele. O time do Fortaleza só chutava praticamente de fora da área. E foram bons chutes, né? Um do Jussa, um do Hércules, acho que um do Felipe também, o outro não estou lembrado. Mas foram bons chutes de fora da área, né? O Moisés tentou também. Mas enfim, precisa ser mais efetivo no ataque. Precisa ser mais efetivo. A gente vê que o Silvio Romero, ele é um baita jogador, cara. Porque a maioria dos gols que ele fez esse ano, ele precisou de um toque na bola, né? Pegou, chutou já. Então não tem muita conversa com ele. Mas a bola não chegou ontem pra ele, né? Foi só chute de fora da área. Oportunidades assim meio... foram claras, né? Claras, chance de gol, né? Botamos o Cássio para trabalhar, mas nada de efetividade em si, né? Porque o Corinthians não teve também. Mas foi aí com um gol contra, um gol do Jussa aí contra, com um erro coletivo do Benevenuto e outros jogadores que combinou no gol do Corinthians, né? Porque esse jogo era para ter acabado 0-0, né? Dependesse do Corinthians e do Fortaleza, acabava 0-0. Mas enfim, né? Vamos falar da situação preocupante do Fortaleza, né? O Fortaleza não venceu ainda na Série A, é verdade, tem um jogo a menos, mas é um clássico rei, não pode contar. E o Fortaleza tem um recorde negativo no início da Série A e precisa de reação para deixar a lanterna do campeonato. É essa a matéria que a gente vai ler aqui do Diário do Nordeste, bem plausível essa matéria aqui, ó. A situação do Fortaleza começa a se complicar na Série A de 2022. A competição está apenas no início, mas o time cearense surge na lanterna e sem pontos conquistados após 3 jogos. O pior início do tricolor no atual formato da primeira divisão. A nova derrota foi para o Corinthians domingo de primeiro, né, em Itaquera por 1-0. A reação deve ser imediata. A gente precisa de
imediatamente já pontuar na próxima rodada, apesar do adversário, quem seja. A gente precisa voltar a pontuar, né? Precisa voltar não, precisa pontuar, começar a pontuar no Campeonato Brasileiro. O panorama é o inverso do encontrado em 2021, quando o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda venceu em sequência Atlético Mineiro por 2-1, Internacional por 5-1 e o Sport por 1-0. Para além do momento da zona de rebaixamento, o problema é futuro. O Brasileirão cobra caro e todo esse desperdício. A gente sabe isso, né? O Grêmio foi um exemplo bem claro, né? O Grêmio vai sair da zona quando ele quiser e acabou caindo. Claro que a nossa situação é muito diferente da deles, né? Naquele tempo tinha sido campeão estadual e tudo mais, mas estava uma situação muito tumultuada no elenco ali. E a gente não tem esse tumulto no elenco. Por isso que eu nem um alerta assim, meu Deus, tá tudo errado, não sei o que. Não, mas é um alerta, é um alerta. A gente precisa ficar atento, a gente precisa pontuar e precisa ver que os times que estão brigando também, né, para não cair, para permanecer, os que voltaram da Série B, estão pontuando. A gente precisa pontuar também, então é muito complicado isso, é muito complicado. Mas voltando aqui, né, em 2006 o Fortaleza teve 2 vitórias e 1 derrota, ou seja, já tinha marcado 6 pontos. Em 2019, quando voltou para a Série A, 1 vitória e 2 derrotas nos 3 primeiros jogos, aqui é contando só os 3 primeiros jogos. Aí em 2019, 1 vitória e 2 derrotas, ou seja, 6 pontos. Aqui foi o nosso pior início, né, em 2020, antes desse, que foi 1 empate e 2 derrotas, apenas 1 ponto. E ano passado foi o nosso melhor início, em 2021, né, com 3 vitórias sobre Atlético Mineiro, Internacional e Sport. E em 2022, esse ano está sendo nosso pior início, né? Então, a gente precisa acender o alerta, né? A gente sabe que a situação do Fortaleza é mais por conta da bola não entrar. A bola não entra de jeito nenhum, porque o time está até jogando bem. Apesar de, eu acho que foi um erro de planejamento, porque contra o Cuiabá era para ter vencido. Pelo menos a gente teria esses 3 pontos conquistados na tabela. Era para ter vencido, era dentro de casa. Contra o Internacional, era para ter vencido? Era, mas não era obrigação assim em si, né? Porque se a gente tivesse pelo menos com 3 pontos aqui, não estaria nessa situação de lanterna na zona de rebaixamento. Enfim, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Valeu!